de irmãos aqui nessa igreja, na sexta-noite, no início do Santo Sábado. Assim que eu cheguei aqui em Londres, estava na estação e vendo aquela multidão de pessoas passando de um lado para outro, eu fiquei observando quantas daquelas pessoas nunca ouviram falar do amor de Deus. Quantas daquelas pessoas estão passando por crises, por tristezas profundas, por sofrimento e nunca pararam para escutar de alguém que as ama tanto, né? E eu fiquei, porém, ao mesmo tempo feliz em saber que em poucos minutos iria encontrar parte da minha família aqui em Londres. E eu quero dizer para vocês que, ao observar aquela multidão toda na estação, eu fiquei imaginando como deve ser uma estação de trem lá na China. Uma vez eu conversando com uma amiga chinesa, e ela dizendo pra gente dizendo que os ônibus da China são lotados de pessoas. E a gente diz, no Brasil também. No Brasil, às vezes, os ônibus estão lotados. Ela disse, às vezes. Na China, sempre. Não existe ônibus, às vezes, lotados. Sempre estão lotados. E eu ficava imaginando, ao conversar com essa amiga chinesa, como deve ser complicado pregar o Evangelho para chinês. Eu ficava pensando, como é que você vai pregar o Evangelho para alguém lá na China, uma pessoa que, por exemplo, não tem nenhuma noção, nenhum conhecimento sobre a Bíblia, que nunca ouviu falar de coisas da Bíblia. E aí ela me fez um esclarecimento que eu não sabia, que mudou minha maneira de ver como Deus atua na humanidade. Ela me falou que ela é cristã, que já foi uma surpresa para mim. É uma chinesa cristã, que vocês sabem que o ateísmo e as outras religiões na China e outras religiões dominam lá na China. E fiquei surpreso, mas ela me comentou que o próprio idioma dela já fala da Bíblia. E eu fiquei curioso com aquilo. E comecei a fazer umas pesquisas e acabei encontrando um livro que trata do assunto. E eu queria compartilhar com vocês hoje o plano de Deus para os chineses. E de hoje em diante, eu tenho certeza que quando você vai sair daqui lendo a Bíblia em chinês. Você vai sair daqui, vai passar na frente do restaurante chinês e vai começar a reconhecer as palavras. E eu te garanto que você vai sair daqui com uma visão diferente de como Deus atua nas diferentes civilizações. Eu queria fazer uma pequena introdução sobre esse assunto. Eu queria começar a dizer que os chineses, eles não usam letras para se comunicar. Os chineses, na sua língua, eles utilizam, na língua escrita, eles utilizam símbolos. E eu vou fazer um pequeno teste aqui com vocês. Vocês perceberão que é possível se comunicar com símbolos também. Por exemplo, você olha aqui, se você vê esse símbolo, significa o quê? Não pode fumar, né? Algumas pessoas que vêm acham que é para fumar, aí vão lá para perto e fumam. Você vê outro símbolo aqui, que significa para reciclagem. É uma pena que os nossos amigos e irmãos que estão ouvindo esse programa pela Rádio Novo Tempo não possam ver as imagens, mas depois eles podem ter acesso a essas imagens. E nós temos várias pessoas na Rádio 7, várias pessoas que estão assistindo, e se elas quiserem ter acesso a esse material, podem contactar o Fabiano da Rádio 7 e ele vai enviar o material para vocês. Eu quero dizer que eu quero que vocês acompanhem esse programa. Vai ser mais ou menos uma aula. Se você começar a ficar com sono de um grito daqui, você acorda e a gente continua. E a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que chinês não é tão complicado quanto se parece. Quer aprender um pouco de chinês? Vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar um caractere em chinês e vou pedir para que vocês me digam o que é aquilo. O que significa aquilo? Então vamos começar com esse caractere. O que significa isso em chinês? Parece um Y de cabeça para baixo. O que significa? Não significa o quê? Uma pessoa. Muito bem, olha, tem gente inteligente aqui. O cara já fala chinês. Porque parece uma pessoa. É um símbolo simples. Obviamente, nós vamos entrar em detalhes para ver que as coisas também não são tão fáceis assim, né?
cara vê uma letra e já pensa que já fala chinês, né? Também não é assim, né? Não vai sair desenhando no meio da rua e achando que os chineses se comunicam. Por exemplo, isso aqui é uma árvore em chinês. E a primeira vez que eu mostrei isso numa palestra, a pessoa diz, mas está de cabeça para baixo a árvore? Não. Se você observar bem esse desenho, é uma maneira simplificada de representar aqui o solo ou a terra e aqui as raízes da árvore. Quando você coloca 3 árvores juntas, você tem uma floresta. Puxa vida, que coisa fácil! É mais fácil do que aprender espanhol. Eu vou aprender chinês agora. Então, o que significa isso daqui? Esse quadrado aí, eu apresentei isso uma vez, um jovem gritou lá da plateia, uma televisão. Já dá a entender que quantas horas ele passa na frente do monitor, né? Então você me diga, o que você acha que isso significa, ou qual o significado desses caracteres para os chineses, ou desse caractere para os chineses? Uma caixa. Ou desse caráter? Uma caixa? Prisão. É uma casa? Não é. Isso daqui em chinês significa uma boca. Uma boca quadrada. A língua passa por várias tendências, assim como a moda, por exemplo, alguns anos atrás, o carro que era mais famoso do mundo era aquele Hummer, que era um carro mais quadrado, né? E com o passar do tempo, as coisas vão sofrendo modificações. Inicialmente, o símbolo chinês para a boca não era quadrada, ela era redonda. E com o tempo foi tomando essa forma quadrática. Mas vamos continuar. Vamos entrar dentro da sociedade chinesa. Vamos fazer uma viagem aqui dentro da sociedade chinesa. Eu queria viajar com vocês dentro desse assunto, que é impressionante. A sociedade chinesa antiga, ela era extremamente desenvolvida. Os chineses eram, há muitos séculos atrás, desenvolvidos em metalurgia, arquitetura, matemática, artes. Eles inventaram papel, pólvora, por exemplo. O primeiro dicionário foram eles próprios que fizeram o primeiro dicionário, um dicionário bem simples, com 9.353 palavras. Agora, as 3 principais religiões da China se chamam taoísmo, budismo e confucionismo. E se você já começando a dormir, acorde para você escutar isso. Essas 3 religiões entraram na China na mesma época. Praticamente na mesma época. Elas entraram no ano 500 antes de Cristo. Elas entraram ali mais ou menos na mesma época. E a viagem que eu quero fazer com vocês é para nós entendermos qual era a religião dos chineses antes dessas 3 religiões entrarem na China. Se você for à China hoje, você tem a sensação que eles sempre foram budistas, ou taoístas, ou confucionistas, mas não era assim. Era completamente diferente. E é aí que eu quero que vocês percebam como Deus nunca esquece os seus filhos. E vocês vão se encantar em ver que Deus sempre teve mensageiros e profetas em todas as épocas, tentando trazer o povo de volta. Queria falar para vocês que a religião na China, antes do ano 500 a.C., era uma religião monoteísta. Eles adoravam um único Deus. Essa religião, que englobava a maior parte da China, esteve presente ali na China entre o ano 2205 a.C. até o ano 255 depois de Cristo. Ainda havia grupos lá nessa época que seguiam essa religião monoteísta. E essa religião influenciou de tal maneira a língua chinesa que até hoje nós podemos perceber traços dessa religião ali. E é a mesma língua que é falada hoje. E é por isso que você vai aprender uma coisa interessante. Durante todos esses séculos, eles adoraram um único Deus. Esse Deus se chamava Shanti. A palavra Shanti, em chinês, até hoje, significa Deus. Já estão decorando aí, né? Quando encontrar um chinês no meio da rua, fala Shanti. Aí você vai ficar surpreso em ver o rapaz dizendo, olha, como é que você sabe? Shanti significa Deus. Agora, o que é interessante, que talvez o teu amigo chinês não saiba, é que em algumas áreas da China,
devido ao dialeto ou ao sotaque, eles não falam Shanti, eles pronunciam diferente. Eles pronunciam Shaddai. E a palavra Shaddai lembra você o quê? El Shaddai, em hebraico, que é um dos nomes para Deus. Isso está registrado no livro da história, escrito por Confúcio. E eu queria que vocês entendessem que o imperador chinês daquela época, ele era o sacerdote dessa religião, ele era o líder dessa religião, ele é quem liderava a China, politicamente falando, e também religiosamente. E o imperador, 2 vezes por ano, participava de uma cerimônia muito grande. Era como se fosse um acampal, era como se fosse uma conferência geral da Igreja Adventista do sétimo dia. Só que eram 2 vezes por ano, uma no inverno e uma no verão. E nessa ocasião o imperador se apresentava diante do público, diante das pessoas que iam para esse festival, e ali ele pronunciava as seguintes palavras. Escuta só agora, leiam comigo o que é que o imperador falava diante do público. Isso foi registrado no livro histórico chinês. O imperador chegava diante do público e dizia: no princípio havia um grande caos e trevas, e não havia forma. Os 5 elementos, ou os planetas, não haviam começado a girar, nem o sol nem a lua a brilhar. No meio disto tudo não existia nem forma nem som. Tu, ó soberano espiritual, vieste na tua presidência e separastes o grosseiro do puro. Fizestes os céus, tu fizestes a terra, tu fizestes o homem, todas as criaturas com suas habilidades reprodutivas vieram à existência. Esse era o discurso de um imperador chinês há mais de 2000 anos atrás. Ele começava a sua palestra para a população naquela região com essas palavras. Isso lembra vocês alguma coisa? As palavras que ele utiliza são familiares para você? Muito bem, mas vamos pelo do alto. Vocês conhecem esse texto de Gênesis quando fala que no princípio, né? Não havia nada e Deus veio e criou tudo. Mas o imperador continuava, ele continuava com as seguintes palavras: tu nos assegurastes, ó ti, a forma curta de Shanti, que nos ouvirias, pois tu, como pai, preocupa-se conosco. Eu, teu filho, fraco e sem entendimento, sou incapaz de mostrar os meus sentimentos de culpa. E então Shanti era adorado por sua bondade. Tua bondade soberana e infinita, como um oleiro. Olha a expressão que o imperador chinês usava. Como um oleiro. Tu fizeste todas as coisas. Tua bondade soberana e infinita, grandes e pequenos encontram abrigo em teu amor. Gravado no coração do teu pobre servo está o sentido de tua bondade, de tal maneira que meus sentimentos não podem ser completamente revelados. Com grande benignidade tu nos aceitas e não retém as nossas faltas. Tu nos garantistes vida e prosperidade. Parece um pastor hoje pregando um sermão, né? Falando do amor de Deus. E isso era pronunciado por um imperador chinês há mais de 2000 anos atrás. O Pedro sabia disso? Não, né? Hoje não vai dormir, né? Porque querem viajar para a China já. O que a Bíblia diz? A Bíblia fala em Isaías 64 que Deus é o quê? Oleiro e nós somos o barro. O texto que o imperador chinês utilizava, muito parecido com o texto de Isaías 64, era pronunciado pelo imperador chinês séculos antes de Isaías nascer e de escrever o livro dele. Então é interessante nós notarmos que antes mesmo do conhecimento da Bíblia escrita, essas pessoas tinham esse conhecimento desse Deus. E continuando, quem é Deus para os chineses, ou quem é Shanti? A língua escrita chinesa ela é montada através da combinação de símbolos. Os símbolos são colocados juntos e novos significados são dados às palavras. A palavra Shanti vem da combinação de duas partes, ou de 2 símbolos, um significando imperador e o outro significando celestial. Para o chinês,
chinês de 2.500 anos atrás, Deus era o quê? O imperador celestial. Era aquele que reinava nos céus. Essa era a ideia que os chineses tinham de Deus. E vocês sabem muito bem que a Bíblia fala sobre isso, né? Daniel 7, quando Deus é louvado pelo profeta Daniel, diz que tudo está acima de tudo. Eu não preciso ler todos os textos para poder não ficar muito tarde, já que nós já estamos bastante atrasados. Mas o Salmo 103, verso 4 diz: exaltado seja o Senhor acima de todas as nações, a sua glória sobre os céus, acima de todo principado de poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1:21. Todos os versos, todos os textos na Bíblia que fazem referência a Deus como imperador colocam, ou como soberano, colocam como soberano celestial. A mesma ideia que os chineses tinham. E se nós continuarmos, existe uma outra palavra em chinês para Deus, chama-se Shen. Como vocês sabem, em hebraico nós temos vários termos que eram utilizados, ou que são utilizados para Deus. Eu vou perguntar para vocês aqui alguns nomes em hebraico para Deus, vocês podem fazer uma lista. El Shaddai, Elohim, e assim sucessivamente. Os chineses também têm outros nomes para Deus, não somente Shanti, mas Shen era também utilizado, e Shen vem do radical manifestar-se. Para os chineses, Deus não era somente aquele imperador de cima, ele era também aquele que se manifesta para o povo, aquele que mostra quem ele é. E essa é uma visão que nós temos da Bíblia, quando Jesus vem e se faz o quê? Manifestar, ou ele se manifesta aos homens, para que eu e você possamos entender o caráter de Deus. Porque Deus tão distante lá no céu, como nós temos a mania de imaginar, nós não o conhecemos. Mas agora, com a vinda de Cristo à Terra, é impossível dizer que Deus não veio e esteve conosco, ou que nós não o conhecemos. Mas continuando, existe também uma palavra para o Espírito de Deus em chinês. E agora eu quero que vocês prestem atenção. A palavra para o Espírito de Deus é essa daqui, Shen Ling. Quando você olha para esse símbolo, ou Espírito Santo, quando você olha para esse símbolo, o que é que você já vê aqui que você conhece? Dois homens. Dois homens, Você três tem dois bocas. homens aqui, você tem o quê? Três bocas. Três bocas. Você começa a perceber símbolos que são familiares. Parece que não estão tão distantes. Mas vamos quebrar aqui esse símbolo e vamos começar a entender melhor. O primeiro símbolo lá de cima significa o céu. Tem chinês. Aqui vem cobrir e por último nós temos água. Quando você combina esses três símbolos juntos, você tem a palavra chuva em chinês. Quando você tem agora chuva, mais as três bocas, mais aquela palavra lá embaixo que vocês viram duas pessoas, na verdade, originalmente eram três, essa do meio virou uma barra no final, mas essa palavra significa milagreiro em chinês, ou aquele que opera milagres. Em algumas regiões da China eles usam para bruxo essa mesma palavra. Mas quando você junta as três bocas, mais o milagreiro e mais a chuva, você tem o quê? O Espírito Santo de Deus. Por quê? Por que para os chineses era necessário as três bocas, alguém que faz milagre e chuva para representar o Espírito de Deus? Vocês conseguem fazer alguma relação com os textos bíblicos? Nós temos o quê? A chuva, porque o Espírito de Deus vem como o quê? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, em Gênesis 1:2. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva, serôdia que rega a terra. A Bíblia também representa o Espírito de Deus como a chuva. Nós temos a chuva temporã e a chuva serôdia. E essa visão já era representada ali na Bíblia, no idioma chinês, para eles também havia essa ideia
da chuva, das três bocas, ou seja, alguém que faz milagre, vem com uma chuva e fala por três. Essa é a visão do chinês do Espírito Santo. Eu não preciso entrar em detalhes mas eu quero começar a fazer com que o assunto fique complicado, porque até agora as palavras que eu utilizei foram simples, foram coisas básicas, e eu quero entrar com vocês nos detalhes desse assunto, para que vocês saiam daqui certo de que Deus nunca abandona nenhuma nação. Ele nunca abandonou, Ele sempre mandou profetas, mandou pessoas conhecerem a sua vontade, e infelizmente as pessoas decidiram se afastar dele. Mas essa é a palavra em chinês para criar. Criar em chinês é assim. Quando você desmonta o símbolo chinês para criar, nós temos a palavra pó, viver, andar e boca. Por que para o chinês criar é necessário ter uma boca, ter um pó, ter um movimento e ter a vida? Por que isso? Vocês conseguem fazer alguma relação com a primeira vez que a Bíblia fala sobre criar algo? Nós somos criados do pó da terra. Como é que a Bíblia descreve? E formou o Senhor Deus o que? O homem do pó da terra, soprou, olha a boca de novo aqui, nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito o quê? Alma vivente. Daí a expressão para criar em chinês tem a palavra viver, tem a palavra andar, se movimentar. Deus soprando o fôlego da vida no pó da terra. Essa é a visão que o chinês tinha da palavra criar. Quando o chinês olha para essa palavra, para esse símbolo, ele entende que isso significa criar. Ele só não sabe a razão pela qual isso significa criar. Se você perguntar um chinês normal, um chinês comum, ele não vai entender, ele não sabe por que eles têm essa palavra. Já conversei com vários e vou contar alguns exemplos. Mas continuando, essa é a palavra o primeiro em chinês. Primeiro em chinês é descrito dessa maneira. E se você se lembrar, você tem pó, vivo e pessoa. Por que em chinês o primeiro é representado por uma pessoa que está viva e vem do pó? Porque o primeiro homem foi criado do pó da terra. Essa é a palavra, esse é o símbolo chinês para primeiro. Aí você pergunta para o chinês e ele diz: mas eu não sei por que inventaram isso. Mas essa palavra é mais antiga do que a Bíblia escrita. E os chineses já tinham essa ideia, eles já entendiam que o primeiro homem tinha sido feito do pó. Mas vamos continuar, para o pessoal não dormir. Agora tem a palavra começo. A palavra começo em chinês são duas pessoas. É difícil correlacionar isso com o texto bíblico? Duas pessoas. Era o começo. Adão e Eva. Era Adão e Eva. Por incrível que pareça, vocês sabiam que os próprios judeus eles têm algumas lendas fora da Bíblia. A Bíblia é um texto sagrado. Porém, os judeus eles têm suas próprias lendas. E essas lendas, que não eram verdadeiras, e graças a Deus não entraram no texto bíblico, numa dessas lendas eles acreditam que Eva foi a segunda esposa de Adão. Eles acreditam que a primeira chamava-se Lili, e Adão não gostou e pediu a Deus outra e Deus deu Eva. Então existem essas lendas, por incrível que pareça. Agora, os próprios chineses não deixaram se enganar com essa lenda, porque eles ouviram essa mensagem, talvez nem dos judeus, eles ouviram essa mensagem de repente de algum outro enviado de Deus que transmitiu essa mensagem para eles. Mas vamos continuar. Vocês todos conhecem o texto do sábado. Gênesis no capítulo 2 fala que Deus descansou no sétimo dia de toda a sua criação e abençoou o sétimo dia, por isso nós estamos hoje aqui reunidos adorando esse Deus Criador. Mas em chinês existe essa expressão em chinês. Você já sabe o que é isso aqui, né? Significa o quê? Uma pessoa. Essa outra palavra
está relacionado com calendário, está relacionado com a lua, está relacionado com o calendário. Quando esses dois símbolos estão juntos em chinês, significa o aniversário da humanidade. E é celebrado no primeiro sábado do ano. E você vai parar para pensar que os chineses não guardam o sábado, mas eles têm um sábado para celebrar o aniversário da humanidade. Sem guardar a Bíblia, sem ler a Bíblia, eles proclamam que o sábado é o memorial da criação. Sem conhecer o texto bíblico. Fazem a reunião no sábado, todo mundo celebra o aniversário da humanidade. Por quê? Rapaz, eu não sei, mas os meus tataravós já faziam isso, então eu vou fazer também. E assim a tradição continua, mas Deus seja louvado, porque dessa maneira eu e você podemos ter hoje a prova de que Deus não deixa os seus filhos sozinhos, em época nenhuma. Mas vamos continuar, porque tem alguém que está dizendo assim: não, Rivelino, eu acho que você está exagerando, forçando a barra. Então tem gente que precisa de mais, hein? Precisa de mais palavras para poder se convencer. O Pedro é um ateu adventista. O Pedro, para convencer, é uma dificuldade. Você não sabe o trabalho que eu vou ter hoje à noite. Então eu vou ter que mostrar mais. Está só o começo agora. Vamos entrar agora na queda. Depois da criação do homem, o próximo evento, o próximo episódio bíblico mais importante que é descrito na Bíblia é a queda. Né? Você tem a criação, o próximo episódio bíblico é a queda. Então nós sabemos que em Gênesis 2:9 diz que a árvore que havia no meio do jardim, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, todos vocês conhecem esse texto. Não preciso explicar isso. Mas olha, Gênesis 3:6 diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela. Gênesis, quando foi escrito, já havia uma palavra em chinês, uma expressão em chinês para desejar. Desejar em chinês. O que você já veio aqui de conhecido? Duas árvores. E você sabe quem está no meio ali das duas árvores? A mulher entre duas árvores. E ela está o quê? O que o texto bíblico diz? A árvore era o quê? Desejável. Olha só que interessante. Uma mulher entre duas árvores, e uma delas é o quê? Desejável. Essa é a palavra chinesa para desejar, uma mulher entre duas árvores. Só começando a acordar agora, né? Está começando a ficar interessante. Tem alguns irmãos que pegam aquele texto de... Eu vi um pastor uma vez fazendo um sermão, em que o texto que Deus diz para Oséias, para Oséias, ele fala, ele diz: vai e compra o cinto. Não é para Jeremias, né? Vai e compra o cinto. Aí um pastor disse para mim que aquele é o texto preferido da esposa dele. Vai e compra o cinto. Tem que comprar alguma coisa. E aqui nós temos a mulher o quê? Desejando alguma coisa. Mas você ainda está assim. Essa é a palavra para tentador, ou o símbolo para tentador em chinês. Tentador. Você já viu alguma coisa ali parecida ou conhecida? Duas árvores de tamanho. Essa grande aqui, toda completa, seria o demônio, em chinês. Duas árvores e o quê? Uma cobertura, um abrigo, um esconderijo. O demônio entre duas árvores e se escondendo, em chinês significa tentador. Porque eu quero que você me diga: o diabo chegou lá para Eva e disse: ei, eu sou o cão, estou aqui para te tentar. Foi assim que ele falou para Eva? Não. Ele chegou como? Disfarçado, escondido, coberto. Ele não chegou abertamente mostrando quem ele é. E assim faz a vida de todo mundo. Chega às vezes até com um prato bonito, né? Para tentar a pessoa. Mas aí você vê em chinês. Agora você para. E o interessante é que você vai conversar com os chineses sobre isso. Os chineses não fazem nem ideia da visão bíblica, da visão cristã sobre tentação, sobre o tentador. Porém, o idioma deles traz a visão mais clara que poderia existir na Bíblia, o símbolo mais claro que poderia existir na Bíblia para o tentador: o demônio entre duas árvores se cobrindo. Impressionante. E o Ivo vai sair daqui dizendo que lê em chinês a Bíblia.
estou agora preocupado, isso não é tão orgulhoso. Continuando. Apocalipse 12, verso 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Todos nós sabemos quem era o tentador que estava ali na... E a palavra demônio, dá para quebrar mais. E você vai entender mais coisas sobre a natureza do demônio. Segredo, homem, jardim e vida. Satanás era um filho de Deus também. Lúcifer era o nome dele. E ele estava vivo, estava onde? No jardim. E você começa a perceber que se você não relacionar a tentação do jardim do Éden com o demônio, você não tem como encontrar uma razão pela qual, para os chineses, o demônio, a primeira vez que ele se apresenta no meio de um jardim. Isso mostra que esses chineses antigos, eles tinham um conhecimento teológico tremendo sobre o que nós conhecemos hoje. Mas vamos continuar. Em Gênesis 2, no capítulo dos versículos 16 e 17, diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a primeira vez na Bíblia que nós temos um registro em que Deus chega e diz: olha, cuidado. Né? Em que Deus dá uma lei, ou eu queria outra palavra que eu quero utilizar aqui, que seria uma advertência, um aviso, prevenir. A palavra prevenir em chinês, avisar em chinês, o símbolo, você já viu o que, Pedro? Deixa o Pedro responder, ninguém responde. Pedro, o que você já viu? Quero saber se o Pedro está prestando atenção. Né? O que você já viu conhecido aí? Duas árvores. Duas árvores. Mas por que o chinês gosta tanto de duas árvores? Se não tiver relacionado com o texto bíblico, eu quero saber dos chineses por que eles gostam tanto de duas árvores. Porque a Bíblia fala de duas árvores extremamente importantes. A palavra desejar era uma mulher entre duas árvores. A palavra avisar, sabe quem é que está no meio das duas árvores? Deus. Agora você vê Deus entre duas árvores e dizendo: cuidado, você pode comer dessa árvore, mas não dessa. E é o primeiro aviso, a primeira vez que Deus aparece na Bíblia prevenindo o ser humano de alguma coisa. E Deus está cheio, a Bíblia está cheia de advertências, avisos de Deus para que nós não tenhamos problemas, mas o ser humano não entende isso. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava terminando o meu mestrado lá no Brasil, uma amiga minha terminou, teve a defesa do mestrado, e aí todo o laboratório queria ir comemorar. E aí eles escolheram o restaurante. O nome do restaurante era Chico do Caranguejo. Agora imagina uma adventista de sétimo dia, que o restaurante chamado Chico do Caranguejo. E eu disse para a organizadora do evento, eu disse: olha, eu não vou, o negócio só serve caranguejo, o que eu vou fazer lá? Aí a menina disse: por quê? Eu disse: não, eu não como caranguejo. Por que você não come caranguejo? Sabe aquele sujo? Lá no Brasil, quando a gente diz que é vegetariano, que eu já penso que ele é doente, né? Mas assim, lá em Fortaleza, você disse que não come caranguejo, é para morrer. Então eu disse: eu não como caranguejo. Por quê? Eu disse: porque na Bíblia tem um texto, em Levítico 11, que Deus diz que não é para comer caranguejo. A menina botou a mão na cabeça e disse: como é que você acredita num Deus que proíbe a gente comer caranguejo? Que Deus malvado é esse que não te deixa comer caranguejo? E eu disse para ela: muito pelo contrário, é um Deus maravilhoso. Porque você sabia que 98% das infecções alimentares vem justamente do caranguejo, da lagosta e dos outros crustáceos? Ela disse: o que é? Deus, quando Ele avisa, Ele está tentando ajudar. E o ser humano é que é teimoso. Oh Deus, eu quero caranguejo. Ele não sabe os problemas que ele vai ter. Mas continuando, você já sabe que em chinês, prevenir, avisar o quê? Deus entre duas árvores.
fosse outra versão moderna de Deus, aí um caranguejo e sei lá, uma soja, né? Não é para comer esse, não é para comer a caranguejo, né? Mas vamos continuar. Vocês viram que eu mostrei uma palavra para começo em chinês. Qual era a palavra começo em chinês? Vamos dizer, Pedro, a palavra começo em chinês, está lembrado? A primeira qual era? Era a palavra mais simples, era a mais primitiva. Duas pessoas, também reprovado. Duas pessoas era começo em chinês. Acontece que após a queda, o planeta agora passa por uma modificação. E agora nós temos um segundo começo para o nosso para a vida aqui na Terra. E essa palavra agora para começo é diferente da outra. O que é que nós temos agora para a palavra começo? Pedro? Ou Cláudia? Não ajuda o Pedro não. Eu quero que o Pedro responda sozinho. A mulher, uma boca e um segredo. Poxa vida! É isso mesmo, Pedro? Meu irmão Pedro já está falando chinês. Então você, 5 minutos aqui de palestra, o Pedro já fala chinês. Começo, segunda. Por que houve um novo começo ali? Porque no dia que a mulher secretamente comeu a fruta, a vida mudou aqui na Terra. Ela pegou a fruta e saiu avisando para todo mundo? Anjos do céu e Deus, olha, eu vou comer a fruta agora, olha aqui para mim. Ela fez isso? Não. O diabo tentou, ela olhou, rapaz, o negócio é bonito, cheira bem, deixa para lá. E aí temos um novo começo no nosso planeta. E o que foi que aconteceu quando eles comeram a fruta? O texto de Gênesis, no capítulo 3, verso 7, diz que foram o quê? Abertos os olhos. E viram o quê? Estavam nus. E eu sempre me perguntava, peraí, eles nunca viram que estavam nus? Como é isso? Tinha uma lente de contato ali que atrapalhava? E vocês vão entender algo maravilhoso. Sabe a palavra nu em chinês? Tem 3 símbolos para nu. O chinês gosta disso, né? 3 símbolos para a palavra nu em chinês. Os 3 símbolos em chinês, vou perguntar para o Pedro de novo. O Pedro está todo empolgado. Esses são os 3 símbolos, Pedro. As 3 palavras em chinês para nu são essas aqui. O que é que você vê em comum entre todas elas? Jardim. Nós temos alguma coisa ali, né? Nós temos essa mesma palavra aqui, ó. Não é verdade? Ela se repete. Nos 3 símbolos para nu em chinês. É a mesma. Você sabe o que isso aqui significa? Você tem aqui, né, o jardim. Mas o jardim, quando está colocado junto com essa outra palavrinha, significa fruta. E se você conseguir me dar uma explicação melhor da relação entre fruta e ficar nu, se você conseguir me dar uma explicação melhor do que a explicação bíblica, que a palavra nu aparece na Bíblia no momento em que eles comeram o fruto, eu ficaria feliz, viu? Porque eu não conheço nenhuma outra relação, nenhum outro contexto que relacione nu e fruto para fazer com que os chineses coloquem isso nas 3 palavras que eles têm para nu. Eu mostrei isso para um amigo chinês, um cientista chinês, e eu mostrei essa palavra para ele quando eu morava no Canadá. Ele olhou e eu tentava explicar para ele que aquilo era a visão bíblica. A primeira vez que aparece a palavra, né, que relaciona essa questão de nudez de maneira tão forte, está relacionado no contexto de comer o fruto. E ele olhou para mim e disse: não, está errado. Eu gelei, né, quando diz lá em Mossoró, eu gelei. E agora, será que está errado? Essa palavra fruta, aí, esse símbolo fruta, na opinião dele, estava ali somente para caracterizar a pronúncia da palavra. Não tinha nada a ver com o símbolo, ele disse para mim. Às vezes você tem que ter cuidado. Você escuta uma explicação, está vendo o chinês, aí vem o cara do Mossoró lá, eu querendo explicar com o chinês, ao invés da palavra chinesa, é muita prepotência, né? Então, veio o chinês e disse: você está errado.
Porque essa palavra aqui ela não tem nada a ver com significado, esse símbolo não tem nada a ver com significado, é só uma pronúncia. Aí eu disse, é mesmo? Mas vou ensinar um segredo para vocês. Sempre que vocês tiverem um tal discussão, deixa a pessoa falar. Que ela acaba revelando algo que você vai utilizar. E aí ele disse para mim, aí ele cometeu o erro dele. Porque quem fala muito acaba cometendo um erro, como eu. Falo muito e acaba falando coisa demais. Então, ele disse, se você encontrar a palavra primitiva, a palavra bem antiga para nudez, ou para nu em chinês, e se nessa palavra mais antiga, se nela tiver a fruta, então eu acredito. Porque aí não tem nada a ver com a pronúncia, realmente é o significado. Se você encontrar a palavra mais antiga para chinês, para nu, em chinês para nu, e se tiver a fruta, ou a fruta, então eu vou acreditar. Então nós fomos ao dicionário procurar aquela palavra, a palavra primitiva, a palavra que deu origem a essas. E aí você tinha que ver o rigamento que tinha gelado, agora esquentando. Quando nós encontramos essa palavra, ficou pior para ele. Porque aqui você tem, novamente, a fruta, mas você tem um casal se escondendo. Eita! Ele olhou para mim, botou a mão na cabeça e disse, e agora, meu Deus? O que eu faço? Foi a vez dele gelar, exatamente. Agora vamos fazer a nossa guerra. Agora você tem a palavra primitiva em chinês para nu, é um casal com a fruta e se escondendo. E aí, meu irmão, como é que você explica isso? Não tem nada a ver com a pronúncia, hein? Aí você sabe como é, você está numa discussão, você está perdendo, mude de assunto. É a melhor coisa que você pode fazer. Então ele disse para mim, o teu Deus pode todas as coisas? E ele queria me fazer aquela pergunta filosófica. Pode o teu Deus, eu quero que você preste atenção, pode o teu Deus construir uma pedra tão grande que ele próprio não possa movê-la? Entendeu a pergunta? O teu Deus pode todas as coisas? Pode ele fabricar uma pedra tão grande que ele próprio não possa movê-la? Porque se ele fabricar a pedra, construir a pedra e não puder movê-la, ele não pode todas as coisas. Se ele não puder construir a pedra, então ele não pode todas as coisas. Muito bonita a pergunta, né? A Bíblia tem uma promessa que diz, quando você for colocado diante dessas situações, o Espírito de Deus vai falar com você. Eu não tenho que se Naquele momento eu disse para ele, eu quero dizer para você uma coisa, existe uma pedra que Deus não move. Essa pedra se chama o teu coração. Ele não move, meu irmão. E ele não vai mover se você não permitir. Mas se você deixar, ele move. Deus atua no coração dessas pessoas. A China tem milhões de cristãos escondidos. A igreja subterrânea na China. A igreja escondida que nós não sabemos, mas o Espírito de Deus está se movimentando ali. Os pastores chineses utilizam essas palavras para pregar o Evangelho lá na China. Mas vamos continuar. O que eles fizeram quando descobriram que estavam nus? Não, rapaz, vamos esconder, né? Fizeram o quê? Colheram folhas, né, de figueira e fizeram para si o quê? Aventais. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Essas são as palavras de Adão para Deus, quando Deus pergunta, Adão, onde estás? E Adão disse, eu ouvi a tua voz e me escondi, porque eu estava nu. Essa é a palavra esconder-se em chinês. Vou cantar o livro dessa vez, viu, Pedro? Vou dar uma forma. Ivo, você já viu, vê se o livro está prestando atenção. Você já viu alguma palavra conhecida aqui? Ivo! Olha a árvore aqui, Ivo! Agora o Ivo acordou. Quando a gente vai, é bom fazer essas perguntas assim, porque o cara está dormindo, a gente pergunta, a adrenalina sobe, o sangue esquenta. Aí a pessoa tem que, agora eu vou prestar atenção. Né? Vai prestar atenção agora, olha. A árvore. Por que esconder-se tem a ver com a árvore?
Olha só em chinês. O corpo é uma árvore. Essa é a palavra esconder-se em chinês. Porque eles se cobriram de quê? De folhas. Você se cobre de folhas, né? Parecido com a árvore. Aí alguns estão pensando aqui, poxa vida, ele exagerou, ó. Exagerou. Foi muito além. Então deixa eu entrar em outras palavras aqui, se você acha que isso aqui é forçar lá. Essa é a palavra fogo em chinês. Quando você olha para a palavra fogo em chinês, o que é que você vê ali conhecido, Ivo? Ó, você vê uma pessoa. O que é que tem a ver pessoa com fogo? Tem ali um homem. A palavra inicial em chinês para fogo é um homem que brilha. São os raios que vêm saindo ali. Olha a palavra luz em chinês. Essa palavra luz em chinês. A palavra luz em chinês são os raios saindo do primeiro homem. E agora eu consigo entender por que Adão e Eva perceberam que estavam nus quando eles comeram do fruto. Por quê? Eles perderam a luz que havia. Adão e Eva perderam aquela luz. E nesse momento, ao perder a luz, vocês viram que a luz era um raio saindo do primeiro homem. Quando Adão e Eva comeram, aquela luz desaparece e aí eles percebem que estão nus. Entendeu, né? O que luz em chinês tem a ver com raios ou um brilho que sai do primeiro homem? Adão, ele brilhava quando saiu das mãos de Deus. Moisés, quando se encontrou com Deus em cima do monte, desceu. Como era o rosto de Moisés? Resplandecia. Brilhava. Ele precisava usar o quê? Um véu. Para que as pessoas pudessem conversar com Moisés. Se Moisés, que teve aquele encontro de poucos dias ali em cima com Deus, brilhava, imagina Adão saindo das mãos de Deus. Dá para imaginar quanta glória havia ali. E os chineses, eles têm essa ideia de fogo como esse homem brilhando. E a palavra luz em chinês são os raios que saem do primeiro homem. Mas vamos continuar. O que acontece em seguida, depois da queda? Eles descobrem que estão nus. O que acontece em seguida? Acontece uma punição. A Bíblia relata em Gênesis 3,16, diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essa é a palavra mágoa em chinês. Vou cantar comigo de novo. Ivo. A palavra mágoa, dor, tristeza em chinês tem novamente o que, Ivo, agora? Ivo, preste atenção, Ivo. Não deixa nem eu responder, já tinha dizendo ali, ó, duas árvores. Por que é que em chinês a palavra dor, mágoa, o que tem a ver dor e mágoa com árvore? Pedro, você que é especialista em chinês agora. Tem alguma outra explicação, se não for essa relacionada à comida? Agora, sabe o que é interessante? Você já viu isso aí, né? Essa ali embaixo significa um pedaço. Porque a Bíblia declara que que Eva, ela comeu um pedaço. Isso é tão bonito, né? Esses mínimos detalhes. A língua chinesa se preocupar, comeu um pedaço, não comeu a fruta toda, não, ela comeu um pedaço e deu para o marido. Mas vamos continuar. Vem a punição. Essa é a palavra mágoa, ou sofrimento também. Nós temos aqui antigo, velho, nós temos a primeira palavra antigo, velho, mais a grama, erva. Mágoa, sofrimento, tem alguma coisa a ver com grama e com erva? O Pedro também fez uma cara ali que não está entendendo, mas Pedro, tenha calma. Vamos separar a palavra aqui, antigo e velho, e entender um pouco mais dela. 10 dedos colocando na boca. Vocês estão começando a entender que mágoa em chinês, sofrimento,
é você se alimentar da grama, da erva. Qual foi a punição que Deus deu para Daniel? Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. E comerás o quê? A erva do campo. Essa era uma das punições. Rapaz, vou dizer uma coisa, esses chineses, é porque não existia a Bíblia na época, senão eu ia dizer, esse povo era contra a Bíblia. Conhecia a Bíblia muito bem. Conheciam super bem a Bíblia. E conheciam as histórias bíblicas muito bem, nos mínimos detalhes. Mas só para lembrá-los, essas palavras são mais antigas que a Bíblia escrita. E eles são usados até hoje, eu tenho certeza. Se você passar na frente de um restaurante chinês, você vai ver pelo menos a boca, viu, Rio? Você vai ver a boca lá. Olha a palavra espinho em chinês. Há duas palavras básicas em chinês, ou símbolos em chinês para espinho. A primeira é essa daqui, que significa a punição da erva. A Bíblia fala que depois do pecado, diz o quê? Espinhos e cardos também te produzirá. Então antes não haviam essas coisas. Começaram a surgir ali. Agora, essa vem super interessante aqui. Outra palavra para espinho em chinês. Ivo. Deixa bem fácil para você agora aí. O que é que você já viu aqui? O Pedro está louco para responder aí. Faz lá, vai, diz rápido. Novamente mas dessa vez as árvores estão inacessíveis, elas estão bloqueadas. A Bíblia declara em Gênesis, no capítulo 3, verso 24: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore. Adão e Eva foram expulsos pelo jardim. E aquelas árvores, eles já não tinham mais acesso. E você vê aqui a palavra espinho relacionado com uma cobertura nas árvores. E aí surge o quê? A última parte da punição seria o quê? A morte. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19. Olha só como é interessante aqui em chinês. Essa é a palavra chinesa para sepultura. Mas não é a banda de rock, não. É sepultura. A sepultura. O que você já vê ali? Aquelas duas pessoas que brilhavam. Estão lembrados daquelas duas pessoas que brilhavam inicialmente? O que acontece com elas? Cobertas pó. Gênesis diz claramente: do pó viestes e ao pó andarás. Vamos continuar, porque a próxima palavra que eu vou perguntar, vamos ver se ele está prestando atenção. Gelou. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3:21. Nós temos o primeiro começo, e nós temos a palavra, as duas pessoas. O segundo começo, depois da queda, nós tínhamos o quê? Qual era a segunda palavra para começo? Duas árvores na mulher, era desejar. Eita, só lembro das duas mulheres e o desejar. Não era o homem e Deus? Não era o homem e dois tracinhos? Ali era o primeiro começo, as duas pessoas. Mas não se preocupe, nem eu lembro. Eu estou cansado. Duas árvores e a mulher no meio, desejar. Duas árvores e a mulher no meio, desejar. Aí era desejar. Mas existe a segunda palavra para começo, depois que eles caíram. Estavam relacionados com a fruta. Era a mulher, o segredo e a boca. Exatamente. Ela comendo. O Pedro disse para você, Cláudio? Não. Mas continuando. Essa é a terceira palavra para começo. Após o episódio da queda no pecado,
quando Adão e Eva comem o fruto, aparece agora algo interessante. Deus intervém e não os deixa dessa maneira, sozinhos. A terceira palavra para começo, o terceiro símbolo para começo em chinês, é esse daqui, que tem a palavra roupa e faca. Por quê? Porque para chinês a terceira palavra para começo, o terceiro começo é uma faca e roupa. Vou perguntar para você. Usaram roupa e tiveram que sacrificar um animal. Porque um animal precisou o quê? Ser sacrificado para que eles agora tivessem roupa. Porque aquelas roupas de folha não eram suficientes. E era necessário que um cordeiro morresse, né? Para os cobrir novamente com a justiça. E aí você vê a palavra começo, o terceiro começo em chinês é uma faca produzindo roupas, ou com uma faca, roupas sendo produzidas a partir do uso de uma faca. Desculpa, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, todos nós sabemos disso. Continuando. Após a queda, após Deus fabricar roupas para Adão e Eva através do sacrifício de um cordeiro, o próximo episódio extremamente importante na Bíblia, ou na história de Gênesis, é o nascimento das duas crianças, né? E, obviamente, essa é a palavra grávida em chinês. Deus fez uma promessa a Eva dizendo que ela teria um filho, e o filho iria o quê? Destruir as obras da serpente. Ou seja, o Messias viria de Eva e ele destruiria as obras da serpente. Quando ela ficou grávida, ela naquela época não tinha ultrassom, então ela passou os 9 meses esperando para saber se seria um garoto ou uma garota. E o desejo de Eva é que fosse um menino. Porque a promessa era que um garoto ou um rapaz iria destruir as obras de Deus. Ela então fica grávida, e a palavra grávida em chinês significa é um filho. É um menino. Por quê? Esse era o desejo de Eva, visto que o menino viria o quê? Salvá-los. Quando nasce o seu primeiro filho, qual foi o primeiro filho de Eva? Caim. Ela achava que aquele era o Messias. Eva acreditava, provavelmente no seu coração, que Caim seria o Messias e que iria acabar com as obras do inimigo. Quando teve a segunda gravidez, nasceu o segundo filho, um outro rapaz, agora Abel. Então ela disse: se não for Caim, vai ser Abel. Às vezes a nossa vida passa por situações em que nós achamos que está tudo resolvido. A vida está tranquila, está tudo ótimo, sem problema nenhum. Agora já entrei na faculdade, eu já terminei a faculdade, consegui o meu primeiro emprego, agora está tudo tranquilo. Arranjei uma namorada, vou casar, está tudo ótimo. Às vezes nós achamos que a vida tomou o rumo certo, mas em um segundo tudo pode mudar. Eva, com 2 filhos, acreditava que não teria mais problemas. Agora, um deles resolveria o problema. O que acontece? Em um segundo, o filho mais velho se torna um assassino e o mais novo está morto. A vida do ser humano pode mudar em um segundo. Nós precisamos estar preparados para isso. Agora eu quero que vocês vejam isso. Essa é a palavra chinesa para o irmão mais velho, o representante, aquele que representa a família. O que você tem aí? O irmão mais velho em chinês é o quê? É uma boca bem grande, não é? Desculpa, uma boca bem grande em cima dessa pessoa. Ou seja, uma pessoa com uma boca grande, ou seja o falador, aquele que fala, aquele que representa. Essa é a ideia dessa palavra chinesa para o irmão mais velho.
ou para o filho, o primeiro filho, primogênito, ou seja, aquele que representa a família. O que foi que aconteceu com o primogênito? O que foi que aconteceu com Caim? Ele se tornou o quê? O Messias? Não. Ele se tornou o primeiro assassino. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa palavra. A palavra mais velho, ou irmão mais velho em chinês, o símbolo irmão mais velho em chinês, se transforma em outra palavra. Olha só. Vocês estão vendo a semelhança entre essas duas palavras? Irmão mais velho e a palavra cruel, feroz, violento. Estão vendo a semelhança? A propósito, elas têm a mesma pronúncia em chinês. São pronunciadas do mesmo jeito. Agora você vê que a boca foi quebrada e foi feito o quê? Um sinal. O que a Bíblia declara? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o quê? Um sinal em Caim. Até alguns anos atrás, não sei se 50 ou 60 anos atrás, criminosos chineses recebiam um sinal na testa para ficar marcado que aquele homem era um criminoso. E você vê esse símbolo chinês para violento, cruel, o irmão mais velho sendo marcado. A mesma história que você tem. Eu vou me aproximar do fim dessa apresentação, para que ninguém durma aqui, né? Já dá tempo para todos irem para casa, o pessoal que também está escutando na rádio 7. A palavra julgar em chinês. Está vendo ali? Aê, isso mesmo. Você tem uma boca falando aqui na palavra julgar, mas olha só. Palavras, né? Você tem a boca e tem esses símbolos. Palavras do Cordeiro. Que Cordeiro tem a ver com julgamento, se não for no contexto bíblico? Palavras do Cordeiro, palavra julgada. No dia seguinte, eles vão ver Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos que Apocalipse 19 diz: e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha só isso. Estou tudo arrepiado já. Mas não acabou não. A palavra de navio em chinês. Eu já mostrei isso uma vez aqui, eu acho. Ivo, qual é que você está vendo ali que é conhecido? A palavra boca está novamente ali. Essa palavra boca em chinês, mais o container, ou uma grande vasilha, mais o número 8 em chinês. Nós temos navio em chinês. 8 pessoas dentro de um container em chinês significa navio. Por quê? A primeira vez que a Bíblia fala do navio foi construído para quantas pessoas? Para muitas, mas quantas estavam ali dentro? Vamos ver se os irmãos são bons de matemática. Estava Noé e sua esposa. Noé estava com quantos filhos ali dentro? 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. No total dá 8. Eu mostrei isso para um amigo alemão, também cientista, e ele disse para mim: você sabe como é? A gente sempre encontra uma desculpa, né, para não crer. E meu amigo alemão disse: Rivelino, de repente os navios chineses só cabiam 8 pessoas. Não, era por causa disso que era para 8 pessoas. E eu disse para ele que fizeram uma descoberta recente em que encontraram os navios chineses desse período eram maiores que as caravelas portuguesas. Os chineses poderiam ter conquistado o mundo inteiro, visitado todo, mas eles decidiram ficar na China. Hoje era para o Pedro estar falando mandarim e não se chamar Pedro, vai se chamar Ling Ling.
Mas acontece que os chineses simplesmente decidiram não sair. Eu mostrei para o meu amigo a reportagem da revista alemã, eu acho que foi a Der Spiegel, que mostravam reconstruções dos navios chineses gigantes. Não era projetado só para 8 pessoas, não. Era projetado para várias pessoas. Mas os chineses têm em mente que a palavra navio é uma caixa gigante com 8 pessoas na Bíblia. Porque a primeira vez que a Bíblia fala em navio, fala de Noé e da sua família. Acontece que a palavra, o símbolo 8 em chinês, o número 8 em chinês, mas, ora mais a palavra unidos sobre a terra, 8 unidos sobre a terra, em chinês significa total, ou tudo. Todas as pessoas morreram, só sobraram essas aí, essas 8 pessoas. Elas eram tudo que era. Essas 8 eram as últimas 8 pessoas na terra. Agora, quando você pega a palavra total e junta com água em chinês, você tem a palavra dilúvio. Olha só, que bonito que dilúvio em chinês tem o número 8 lá, para deixar a assinatura clara que os chineses sabiam do dilúvio da Bíblia. Todas as nações têm algo. Se você for lá na floresta amazônica e conversa com os índios, eles vão falar para vocês as histórias bíblicas. Não se chamava Noé para os índios, chamava-se Tamandaré. É o nome do herói tupi que construiu uma canoa gigante e salvou os bichos quando houve o dilúvio. É a história deles. Por isso que no Brasil até hoje nós temos o título de barão, não, almirante ou barão de Tamandaré? É almirante de Tamandaré. Por quê? Porque para os índios brasileiros, Tamandaré era aquele que era o líder da navegação, que havia construído uma grande canoa. Então todas essas pessoas, Deus não deixou a humanidade sozinha. Nós sempre ouvimos alguma coisa, infelizmente passamos a notícia errada. Vocês lembram daquela vez que nós fizemos um teste do telefone quebrado, né? Contava uma história aqui, João e Maria compraram 10 laranjas, chegaram aqui que fulano quis se batizar. Então a história chega completamente diferente. Mas continuando, estou me aproximando do fim. Jesus é apresentado na Bíblia como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a palavra mão, ou símbolo para mão em chinês. Mão mais uma lança, ou algo pontiagudo, algo que corta ou que fura. Em chinês significa eu. E quando eu, ou seja, aquela coisa pontiaguda na mão, aquela faca na mão, aquela lança na mão, junto com o cordeiro, olha só que bonito, significa justiça. Os chineses entendem justiça através de uma mão que mata o cordeiro. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até na China, também no nosso coração. Essa é a palavra Jesus em chinês. É assim que se escreve Jesus em chinês. E eu vou deixar para vocês a palavrinha que está ali, que o Pedro está louco para falar o que é. Pedro, você lembra o que significa esse símbolo? Árvore, jardim, Da vida. segredo. Aquele tracinho lá em cima é a vida. Em chinês, Jesus é a árvore da vida. Que Deus abençoe a igreja de Londres. Que vocês não tenham mais medo de falar no amor de Jesus para os chineses. Vocês podem utilizar a própria língua deles. E dos meus irmãos que estão escutando na Rádio 7, um grande abraço. Que Deus abençoe e feliz sábado. Tchau.